TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. São 10 horas e 4 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Neste instante, começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus. Esta é a 7ª reunião, então nós vamos acompanhar a partir de agora. Com a palavra, o presidente, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, estamos iniciando a 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre os impactos econômicos e sociais da Covid-19 no nosso município. Essa reunião, por ser uma reunião oficial, ela foi devidamente publicada, convocada no Diário Oficial, e ela está sendo transmitida pela TV Câmara, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET, do canal 9 da Vivo Fibra e também com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara e da Câmara Municipal de Campinas, no Facebook, no streaming do site, que é campinas.sp.leg.br, e também no canal da TV Câmara no YouTube, né? A população quiser, poderá participar pelo WhatsApp, o número aparece aí, é no 19 978 29 3776, e também pelo e-mail da Câmara, que é comunicacão@campinas.sp.leg.br. Então, quero já agradecer aqui a presença dos vereadores Eduardo Margoga, que também é o relator dessa comissão, do vereador Paulo Gaspar, sempre atento, acompanhando as nossas reuniões. Fazem parte também dessa comissão os vereadores Cecílio Santos, Paulo Haddad e Marrom Cunha. E hoje nós temos aqui a alegria de receber a nossa secretária Vandecleia Moro, que é da Assistência Social, que vai falar para nós um pouco os impactos que a pandemia tem causado na área da assistência, né? Como é que essa pandemia tem afetado a condução das políticas públicas da assistência social no nosso município. Então, eu quero agradecer, secretária, por ter aceito o convite, né, e ficar registrado nos anais da Câmara esse momento histórico que nós estamos vivendo, e a ideia da comissão, ao analisar, conhecer os impactos da pandemia, é não só deixar registrado, para a gente, depois que passar isso, né, ficar a memória de como uma pandemia dessa afeta a vida das pessoas, da sociedade, dos governos, né, mas também colher sugestões para como é que a gente deve encaminhar medidas, ações, né, para a retomada da normalidade. A gente costuma brincar que nada será como antes, né? Esse novo normal vai impor à sociedade algumas mudanças, não só de visão, mas principalmente de atitudes, comportamentos, nas relações humanas, nas organizações e nos cuidados. Eu tenho ouvido muita gente dizer que, por exemplo, a máscara veio para ficar. Ainda que a gente não vá usar em todos os ambientes, em todos os locais, a máscara, mesmo pós-pandemia, mas eu percebo que as pessoas têm adquirido a consciência de que, se eu estiver gripado, por exemplo, eu devo usar máscara. É meu gesto de cuidado com o outro, né? O hábito de lavar as mãos, higienizar as mãos, eu acho que isso está mais intenso, deve permanecer, além de outros aspectos. Nós estamos ouvindo na comissão representantes de vários segmentos, né? Nessa 7ª reunião já passaram por aqui representantes das escolas particulares de educação infantil, da Unicamp, do segmento de bares e restaurantes, da ASIC, né, da Associação Comercial e Industrial de Campinas, do segmento de esportes,
e hoje nós recebemos aqui a secretária da Assistência. A nossa reunião é conduzida da seguinte maneira: eu já vou em seguida passar a palavra para a secretária para que possa fazer aí as suas considerações, a sua exposição, e na sequência a gente abre aqui para um bate-papo, para questionamento, para aprofundar alguma dúvida dos vereadores que estão presentes, e se a gente receber alguma demanda da população, a gente encaminha também, tá bom? Então, feita essa rápida apresentação, introdução, eu, agradecendo mais uma vez, passo a palavra para a nossa secretária Vandercleia Moro. Obrigado, bom dia. Olá, bom dia a todos. É sempre uma honra poder estar aqui nessa casa, ainda que de forma virtual, conversando com os representantes do povo. Eu parabenizo pela iniciativa, de fato é muito importante que nós possamos trazer essa discussão para nós, para chamar a sociedade para conversar sobre os impactos. Muitas vezes a gente tem a visão de que a pandemia afetou somente a questão da saúde. Nós sabemos que não foi só isso. A população tem sofrido, principalmente aqueles que mais precisam. Obrigada, vereador Rossini, pelo convite. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, Paulo Gaspar. Eu acho que estou vendo aqui o assessor do vereador Cecílio, Vanderlei, olá. E tinha mais um aqui, o Eduardo Magoga. Parabéns pela iniciativa, agradeço. E aí, se me permite, já vou começar com a apresentação e a gente faz a discussão. Eu vou tentar ser o mais dinâmica possível, o mais ágil possível, para que a gente possa conversar e esclarecer as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Ok. Então, aqui nós vamos falar sobre os impactos da pandemia na Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. É importante dizer que a Secretaria, ela não é só de assistência social, ela atende outras políticas. E aí eu cito: assistência social, direitos humanos, pessoa com deficiência e segurança alimentar e nutricional. Eu brinco quando falo o nome da secretaria que eu estou fazendo parte, que minha secretaria tem nome e sobrenome. São várias as políticas. Então, nós podemos ver os impactos da pandemia em todas elas, em todas essas políticas. O que nós estamos fazendo hoje, se o vereador e a comissão me permitir, eu vou focar nos impactos da população, mas se houver outra oportunidade, nós pudermos conversar, eu gostaria de falar dos impactos nas outras ações, que seria direitos humanos, pessoa com deficiência e também segurança alimentar. Então, na assistência social, antes de nós começarmos a falar dos impactos, eu gostaria só de sintonizar o público que está assistindo com a gente. A assistência social ela é dividida em dois tipos de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. Quando a gente fala de proteção social básica, nós estamos falando da prevenção, que é onde os maiores investimentos têm que ocorrer, a prevenção da violação de direito. Então, quem faz essa proteção social básica? Aqui em Campinas é feito pelos DAS, que são os Distritos de Assistência Social, e pelos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, que no município nós temos 13. Depois da proteção básica, nós temos a proteção social especial. E o que é essa proteção especial? Ela é composta pela média complexidade, que faz o atendimento, são os CREAS, que nós conhecemos, os Centros de Referência de Assistência Social, e a alta complexidade, que é feita pelos abrigos e casas de passagem. Então, os CREAS, eles acabam atendendo quando o direito já foi violado, quando já tem uma violência instituída, é aí que o CREAS atua. E os abrigos e casas de passagem é quando já não há mais a possibilidade de reintegração à família, então há uma separação. Tendo isso, como eu falei, eu entendo que a proteção social especial e que é a média e a alta complexidade, tem tido muito a nossa atenção. Mas a maior atenção, e é isso que eu tenho proposto aqui na pasta, é que nós damos atenção à proteção social básica, que é a prevenção, é prevenir que os direitos sejam violados. Então, no município, como eu falei, temos 5 DAS e 13 CRAS,
E os CRAS, eles fazem esses atendimentos, que é o atendimento psicossocial, ou seja, atendimento por psicólogos e assistentes sociais, cadastro das famílias no CadÚnico. Por que esse CadÚnico é importante? É através dele que a pessoa pode ter direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, ao Bolsa Família também. E além dessa procura, ainda temos o Vale Alimentação, que é o nosso cartão Nutri, que também é feito cadastro nos CRAS. Então veja quão importante é a atuação da proteção social básica. E aí eu trago para vocês, esse aqui é o principal dado que eu tenho com relação a famílias de baixa renda. As famílias cadastradas no CadÚnico, ou seja, famílias, vereadores, que procuram a proteção social básica em busca de algum atendimento para poder se manter, ou seja, o Bolsa Família, o BPC, primeiro ela tem que se cadastrar no CadÚnico. Em 2020, nós tivemos um número de 85 mil famílias cadastradas. E agora, 2021, nós estamos falando de 4 meses do ano de 2021, nós já temos 90 mil famílias, esse é um número aproximado, ou seja, mais pessoas estão procurando os programas de transferência de renda. Esse é um impacto significativo na nossa cidade. Mas nos primeiros meses do ano, 4 meses do ano, nós já tivemos um acréscimo de 5 mil famílias cadastradas no CadÚnico. E no Bolsa Família, que é o programa de transferência de renda, e aí também importante, esse Bolsa Família, ele é para pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, comparando os dados de abril de 2020 e abril de 2021, nós temos que em 2020 eram 40.137 famílias cadastradas. Em 2021, esse número aumentou para 41.747, ou seja, um acréscimo de 3,86% de pessoas inseridas no programa. Isso significa que mais famílias estão fazendo parte da população que precisa desse auxílio para sobreviver. Mais famílias não têm conseguido se manter sozinhas, estão necessitando do auxílio do Estado. E para entender quem é essa população de baixa renda, de extrema pobreza e de pobreza, então nós temos aqui a situação financeira da população. Baixa renda. Quando nós falamos de famílias de baixa renda, é quando a família tem uma renda mensal por pessoa de R$ 178 até meio salário mínimo. Então, cada pessoa da família, se uma família composta por 5 membros, para ser de baixa renda, cada pessoa tem que receber até R$ 178 até meio salário mínimo. Em 2020, nós tínhamos 16.808 famílias em baixa renda. Hoje, nos primeiros 5 meses, a gente sempre vai falar desse início, nós temos 17 mil famílias. Só nos primeiros meses de 2021, nós tivemos um aumento de 6,41% das pessoas que estão agora numa situação de baixa renda. E esse número, infelizmente, acaba piorando. Nós vamos para a situação de pobreza. Então, nós temos baixa renda, pobreza e extrema pobreza. Quando nós falamos de situação de pobreza, a gente fala de famílias que sobrevivem com R$ 89 até R$ 178 por pessoa. Em 2020, o número de cadastrados nessa situação era de 8.587. Em 2021, nós estamos falando de 8.640. Parece que não é muito, não é nem 1%, mas isso tem um impacto muito grande quando a gente vê no slide anterior que 6,4% foram para baixa renda. E agora, na situação de pobreza, nós temos quase 1%. Tem pessoas que passaram da baixa já direto para a situação de pobreza. E aí vem o dado mais preocupante que nós temos aqui na assistência social, que é a situação de extrema pobreza. São famílias com renda por pessoa de menos de R$ 100, são R$ 89 por pessoa da família. Em 2020, nós tínhamos 38.279. E olha como nós vemos o impacto da pandemia aqui, naqueles que mais precisam, nas pessoas com menor renda.
O número de 2021, nós estamos falando de 43.813 famílias. É um aumento de quase 15% no número de pessoas, de famílias, que hoje fazem parte dessa situação de extrema pobreza. Uma situação em que sozinha a pessoa não tem condições de se manter e manter a família. Ela necessita do auxílio e das políticas do Estado. E esses, vereadores, são os principais desafios que nós temos. E quando a gente fala, aqui no slide anterior, nós falamos da situação dos desafios que as famílias têm enfrentado, o quanto a pandemia impactou financeiramente as casas. E esse impacto também foi aqui na Secretaria. Os impactos atingiram a Secretaria com relação aos recursos financeiros destinados ao custeio da assistência social. Os serviços da Secretaria, eles recebem o custeio da União, do Estado e tem o custeio do município. Mas, infelizmente, desde o ano passado, as parcelas que vêm da União, que é do Ministério da Cidadania, eles estão vindo abaixo, ou seja, 60%. Se era para eu receber R$100 por cada serviço, eu recebi o ano passado 60%. E o pior está por vir, infelizmente. Em 2021, a situação está mais grave. Nós temos recebido apenas 40% do previsto. É claro que nós temos buscado, buscado contato no Ministério, temos buscado ações para que essa situação possa se reverter e esse déficit não seja o programado, porque se continuar da forma como está, com relação aos impactos, aos reflexos da União, o déficit de 2020 foi de R$3 milhões e a previsão para 2021 é de 5 milhões. Isso faz com que as famílias não podem deixar de ser atendidas, nós vemos a situação como está grave, então o impacto é para o município, que acaba tendo que custear todo o serviço que na verdade era para ser dividido com a União também. E aí o que tem sido feito? Porque não adianta falar só dos problemas, vereador, eu acho que é esse o objetivo dessa comissão, não é só falar, olha, esse problema, mas o que nós temos feito e o que precisamos de ajuda para continuar fazendo. Então, sabendo que o atendimento social é fundamental na manutenção da família, apesar da pandemia, a assistência social continuou fazendo atendimento. Então, apesar da pandemia, nossos CRAS, CREAS, centros de referências, todos estão com atendimento, respeitando os protocolos, mas eles continuam atendendo, porque nós entendemos, e volto a dizer, que a prevenção é o melhor remédio com relação à questão social. Dando esse atendimento, dando condições para essas famílias, nós podemos, então, acompanhá-las sem que os direitos sejam violados. Então, nós continuamos com atendimento social, mesmo com a pandemia. O cartão Nutri, que é o cartão que garante o valor de R$ 98 para as famílias comprarem alimentos. Então, nós ampliamos o atendimento do cartão Nutri para as famílias, já que nós temos mais famílias precisando. E também fizemos o lançamento da campanha Campinas Sem Fome, que a sociedade como um todo aderiu, principalmente os vereadores dessa Casa de Leis também fez adesão à campanha, que continua. E aí os últimos dados que eu tenho com relação ao cartão Nutri, esse dado é o que nós temos feito e o quanto precisamos ainda fazer. Nos primeiros meses de 2020 foram distribuídos pouco mais de 26 mil cartões, ou seja, pouco mais de 26 mil famílias precisaram desse cartão Nutri para fazer as suas compras de alimentos. Já em 2021, nos primeiros 4 meses, nós temos mais de 79 mil cartões entregues. Nós estamos falando de um aumento de 300% de pessoas que se enquadraram nos requisitos para receber o cartão e que precisam desse auxílio. Isso é muito significativo. De fato, mostra o quanto a pandemia, volto a dizer, tem atingido as pessoas mais carentes. E uma prestação de contas é com relação à campanha Campinas Sem Fome. Atualmente já foram arrecadadas 455 toneladas de alimento. Dessas 455, nós temos 26 mil cestas básicas, tem alguns alimentos que recebemos solto e fazemos a distribuição também, assim, montando as cestas. 26 mil famílias cadastradas no aplicativo Viva a Vida e já foram entregues mais de 200
18 mil cestas básicas para as famílias. Então, nós ainda temos cestas para entregar e ainda temos famílias para serem atendidas. Vereadores, essa é a apresentação que eu tinha para fazer, voltando a frisar que o quanto é importante que nós possamos investir na básica, investir na prevenção e o quanto a pandemia tem impactado não só na saúde. Eu trouxe aqui reflexo apenas da área da assistência social, como falei no início. Nós podemos ter outras reuniões em que eu posso trazer dados de outras políticas da assistência, mas essa, ao fazer ontem que foi Dia das Mães, eu estava finalizando essa apresentação, é muito difícil, né? Saber o quanto de pessoas, quantas famílias têm sofrido mesmo, porque isso aí é uma situação muito triste, de não ter muitas vezes o alimento e depender de ajuda de outros para trazer os alimentos para casa. Então, eu fico à disposição, se houver perguntas, para que possamos conversar sobre isso. Bem, secretária, eu fiz alguns apontamentos aqui, mas eu vou deixar para falar por último. Eu acho que esse cenário relatado por você, né, demonstra a crueldade, né, da pandemia do ponto de vista de afetar aqueles que já são vulneráveis, né? Além da preocupação com a saúde, que é óbvia, a pandemia trouxe impactos econômicos e, por consequências, sociais. E aquelas famílias que já vivem ou sobrevivem com dificuldade ainda tiveram que enfrentar um cenário ainda mais cruel. Mas, seguindo o método que a gente tem adotado, eu primeiro vou passar a palavra aqui para o vereador Eduardo Magoga, na sequência para o Vanderlei. Eu não tinha anunciado o nome dele, eu não tinha visto aqui, né? Vanderlei Garcia, que é assessor do vereador Cecílio, e depois para o Paulo Gaspar, que também está nos acompanhando, tá bom? Depois eu falo. Então, Magoga, a palavra é sua. Bom dia, secretária, bom dia, presidente Rossini, bom dia aos vereadores que estão presentes e ao público que nos assiste também. Parabéns, secretária, pela apresentação. Acho que teve um pouquinho de trabalho aí no Dia das Mães, mas ficou ótimo, ficou excelente essa apresentação. Deu para a gente refletir e entender o tamanho da importância da secretaria no município, porque você explicou e foi clara que a gente às vezes pensa que seria só uma secretaria de assistente social, mas inclui aí direitos humanos, pessoas com deficiência física, enfim, segurança alimentar. São coisas que às vezes a gente não percebe e faz parte do dia a dia do trabalho da secretaria. E você também fez uma menção importante do apoio que você precisa nessa secretaria, porque vocês estão vivendo aí nesse período e estão lidando direto com essas famílias que estão passando fome. Por mais que nós olhamos, por mais que nós participamos, às vezes lá na Câmara, de uma doação de cesta, de um alimento, não estamos sentindo tanto na pele quanto o pessoal da assistência social e da sua secretaria, porque vocês estão de frente. E tem uma frase que eu sempre costumo dizer para as pessoas, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu acredito que é muito difícil você estar na linha de frente, vendo toda essa situação, vendo essas pessoas passando por dificuldade e, às vezes, até um pouco de burocracia. Tá? Que o Paulo Gaspar, o vereador, ele gosta de desburocratizar as coisas, então seria aí um ponto aí na nossa discussão. A minha preocupação hoje, com a estrutura que a secretaria tem, por quanto tempo vamos conseguir manter essa ajuda e se existe uma expectativa de aumentar essa ajuda, porque nós não sabemos até quando essa pandemia vai, nós não sabemos se teremos aí uma terceira onda. Então, a prevenção, como que a secretária disse, é muito importante. Então, como que nós podemos ajudar a prevenir uma terceira onda que pode estar aumentando esses números, e se hoje a gente não conseguisse uma ajuda efetiva, por quanto tempo a estrutura da secretaria tem para manter esses programas funcionando do jeito que está hoje?
Obrigado. Secretária, se já quiser ir respondendo, como somos poucos, acho que dá para fazer esse bate-bola. Oi? Assim, como nós somos poucos, ao invés de fazer um bloco de perguntas... Desculpa, vereadora, acabei tomando a frente, mas à disposição. Não, sem problema, eu ia passar a palavra para você mesmo. Posso chamar de você, né? Então vai, pode falar, secretária. Pode. Pode sim, consegue me ouvir? Pronto, vereador Eduardo, muito obrigada. O senhor é um dos vereadores que esteve aqui na secretaria, tive a honra de receber, nós conversamos, inclusive sobre outras políticas que não da assistência social, em especial a Lei de Segurança Alimentar. Eu agradeço por esse olhar, por essa sensibilidade. E é importante, quando o senhor fala que os olhos não veem, o coração não sente, por isso que é tão importante essa comissão, e eu parabenizo a todos os integrantes, de trazer esse olhar, de que as pessoas possam ver mesmo o que está acontecendo, sair um pouco da nossa realidade, que é confortável, para as demais. E aí, objetivamente, o vereador perguntou como está garantido o atendimento desses serviços. Nós, como falei, o ano passado tivemos um déficit muito grande e esse ano há uma previsão de déficit ainda maior com relação aos recursos vindo do Ministério. Mas o prefeito Dário tem tido uma sensibilidade muito grande, que é própria dele como prefeito. Então, todas as questões referentes a essa política, eles têm estado muito atentos. Tanto é que o cartão Nutri, graças a essa coordenação do prefeito Dário e também do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, nós garantimos o fornecimento do cartão Nutri até o mês de setembro deste ano. E estamos desde já, trabalhando para que nós possamos prorrogar isso até o final do ano. Eu tenho muita esperança de que as coisas comecem a melhorar a partir do segundo semestre, quanto mais pessoas terão vacina. E com relação a esse déficit, eu estive semana passada em Brasília, conversei com o ministro da Cidadania, João Roma, e falei com ele dessa dificuldade. Ele de pronto já nos recebeu, disse que conhece e que ele também vê uma perspectiva melhor para o segundo semestre. Então já marquei de retornar no segundo semestre e ele vê a possibilidade de fazer essa recomposição deste ano. Ele falou que o ano passado, que eles não enviaram, não vai ser enviado novamente, mas fazer a recomposição para as parcelas que estão vindo, já com 40% nesse ano. Então, o que nós temos proposto aqui é muito trabalho, buscar ajuda, não ficar apenas dentro da secretaria, buscar ajuda em todas as esferas estaduais, federais, já que nós temos aqui no município uma grande disposição. Também buscar ajudas em campanhas como essa do Campinas Sem Fome. Nós temos uma população muito generosa. Da mesma forma que muitas pessoas estão sofrendo com a pandemia, elas ainda conseguem tirar um pouquinho para ajudar pessoas que elas nem conhecem, mas que sabem que precisam também. Então, nós contamos com uma cidade, um polo muito grande em generosidade. É isso que faz com que essa secretaria cresça. Eu tenho certeza que esse ano, apesar dos desafios, nós poderemos ajudar muitas e muitas mais pessoas. Obrigado, secretária. Depois, se for o caso, o Magoga volta aí para mais alguma consideração. Entrou aqui o vereador Cecílio, né? Eu ia passar para o Vanderlei, mas já que o Cecílio está aí, obrigado, Cecílio, por participar da nossa reunião, mas se quiser encaminhar, fazer algum questionamento, alguma colocação para a secretária, fica à vontade. Bom dia, vereador Rossini, vereador Magoga, os demais vereadores que estamos acompanhando. Eu estou no celular, não consigo ver exatamente quem está na reunião, a secretária e o público que nos acompanha pela TV Câmara. Esta comissão é uma comissão importante, não é? E eu queria perguntar, sem delongas, perguntar à secretária sobre essa questão da miserabilidade que vem crescendo no nosso município. Se o prefeito entende e a secretaria que é necessário um incremento no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência para atender essas famílias, bem como outros serviços, que a gente sabe que só assistência é difícil atender a todo mundo e dar conta disso. Então, ao meu modo de entender, deve ser uma ação de governo. Portanto, tanto a Secretaria da Assistência aumentar
os programas de auxílio às famílias, como também facilitar o acesso à informação para que as pessoas possam ter a informação e acessar esses serviços. E também um trabalho de forma intersetorial, secretária, de modo que a Secretaria de Trabalho e Renda, né, outros programas de financiamento possam chegar a estas famílias neste período agora. E em quanto tempo? Porque a gente percebe que, infelizmente, a máquina administrativa tem as burocracias que a gente conhece, mas é preciso vencer isso e trabalhar para ontem, né? Porque a fome está aí, né? A gente sabe do esforço que está sendo feito, mas é importante a agilidade para que as famílias possam ter acesso a esses benefícios. É isso, vereador Rossini, muito obrigado. Obrigado, Cecílio. Então, secretária, se já quiser responder aí, fazer um comentário em cima do que o Cecílio traz para nós, para nossa reflexão. Vereador, eu não sei se foi o meu... Oi, pode falar. Eu não sei se foi o meu sinal, mas falhou muito a pergunta do vereador Cecílio. Eu não consegui entender. Se eu puder dar uma resumida para mim, eu não consegui entender aqui qual foi a pergunta. Eu vi que foi a questão de recomposição orçamentária e a necessidade de parcerias. É isso ou não? Eu creio que sim, o Cecílio pode até complementar, mas além de como recompor o orçamento da assistência, né, nesse momento de crise e até por conta da redução do repasse do governo federal, e ele coloca assim as ações intersetoriais, né? Se há uma integração com outras secretarias para contribuir com outras ações de políticas públicas que possam também na base da assistência aí. Por exemplo, eu cito um exemplo, me parece que a educação ela tem encaminhado, no período em que as crianças estavam fora da aula, cestas básicas para as famílias dos alunos, né? Isso tem mantido essa integração. É mais ou menos isso, Cecílio? E outras pastas, talvez, né? Quer complementar, Cecílio? Vereador, eu estou com um problema na conexão, eu estou ouvindo muito baixinho, então eu vou sair da reunião e reconectar para que eu possa, então, participar com mais qualidade aqui. Tá, mas você chegou a ouvir o que eu falei, não? Não. Mas, secretária, então, mais um pouco isso mesmo, é a recomposição do orçamento e um pouco da integração com políticas de outras secretarias aí. Como é que isso tem sido feito? Essa recomposição, eu agradeço ao vereador Cecílio pela pergunta. Aqui, eu tenho até no chat falando. De fato, é muito importante que nós tenhamos um orçamento que condiga com as políticas. Por isso que nós estamos buscando, nós não estamos restringindo os atendimentos, porque nós temos um orçamento muito bem feito, estruturado, a título do município, mas quando nós falamos de recursos vindos da União, essa dificuldade fica clara, por isso que nós temos buscado, junto ao Ministério, que é de onde vem esse diálogo, para que Campinas possa ter de volta aquilo que lhe é devido, né? Para custeio, nós estamos falando de recursos para custeio do serviço. E essas ações intersetoriais, nós temos buscado aqui na Secretaria, não só com as demais secretarias, mas com o poder público, aquelas parcerias PPPs, públicos privados. Então, como o vereador citou, a educação tem ajudado, o SEASA tem ajudado, nós vimos na campanha Campinas Sem Fome uma integração muito grande de todas as secretarias e autarquias unidas com esse propósito. Nós temos buscado também, vereador, e aí é uma outra frente, sempre pensando em nos antecipar aos problemas.
nós iniciamos uma parceria com o SEBRAE de fornecimento de cursos gratuitos de capacitação para as pessoas, porque muitas pessoas perderam o emprego e só sabem fazer uma determinada coisa. Então, nós precisamos capacitar, dar qualidade de vida, qualidade de emprego, para que essas pessoas, quando retornarem ao mercado de trabalho, tenham mais opções para fazer. Então, essa parceria com o SEBRAE e outras parcerias que temos feito aqui na Secretaria. Uma coisa que eu tenho buscado muito é dar visibilidade aos programas da Secretaria. Como falei, nós temos muitas políticas, são 4 políticas aqui. Tem muitos serviços que a população não sabe que tem, não sabe como ter acesso. Então, essa publicidade, esse conhecimento da população é muito importante para que ela possa ter uma autonomia, para que ela possa ter direito e acesso aos programas que nós temos aqui na Secretaria. Ok, secretária. Eu passo a palavra agora para o vereador Paulo Gaspar. Sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, Paulo? Obrigado, presidente Rossini. Bom dia, demais vereadores, e parabéns à secretária pela exposição. Eu tenho 2 perguntas, basicamente, sobre o auxílio emergencial federal. A gente teve, parece que durante a pandemia aqui, duas iniciativas do governo federal. E nessa conversa com o ministro das Cidades, gostaria de saber se existe previsão de mais auxílios do governo federal. Também queria saber em relação ao governo estadual, parece que houve uma promessa aí de um auxílio de R$500. Gostaria de saber se a secretária pode confirmar isso lá do governo Dória ou não. E em relação aos moradores de rua, como é que tem sido o impacto em relação aos moradores, como é que tem sido o acompanhamento da população de moradores, se está aumentando, se está estável e como que é a política pública em relação a eles também. Acho que é isso. Ok, Paulo, obrigado. Secretária, a palavra. Vereador Paulo, obrigada, viu, pelas perguntas. É importante, né, depois da apresentação, esse diálogo, esse questionamento, porque a gente acaba falando de coisas que deixou passar. Quando eu estive com relação ao auxílio emergencial, aqui em Campinas, nós temos os dados referentes ao ano passado. Foram mais de 300 mil famílias que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. Nós não temos dados ainda do auxílio emergencial para este ano. Quando eu estive no Ministério, eu não abordei esse assunto, nós fomos focados no problema do déficit orçamentário, mas o ministro nos deu expectativa com relação a esse déficit, porque ele falou desse diálogo com relação ao auxílio emergencial, de que ele viria, não falou de valores, mas de que estava tudo muito bem encaminhado para ser concedido e que ele conseguiria, dessa fatia, fazer a recomposição para os municípios que têm necessidade que houve esse déficit. Com relação ao auxílio estadual, nós temos tido reuniões com as DRADs, que coordena, né, secretarias do Estado de São Paulo. Existe mesmo uma fala a esse respeito, mas eu não posso falar para o senhor com propriedade como será essa distribuição. Se será realmente R$500 ou se serão, pelo que eu entendi, valores diluídos nos programas que o Estado tem. Então, eu vou ter que aguardar para poder informar o senhor melhor. E assim que eu tiver, eu me comprometo a enviar os dados para o senhor. E os moradores de rua, que foi a última pergunta para o senhor fez. Os moradores de rua, os atendimentos têm sido realizados. É uma política que não cessou os atendimentos. Apesar da pandemia, nós continuamos atendendo. Nós temos 2 centros POPs aqui na cidade, localizados no centro, que fazem um atendimento dessa população em situação de rua. Temos o abrigo. Inauguramos mês passado o bagageiro, que é um atendimento para pessoas que já são atendidas pela política de moradores em situação de rua, poderem deixar seus documentos, suas roupas, suas coisas para procurar emprego, para poderem passar o dia procurando, né, uma melhor qualificação. Então, essa conquista é muito importante. Não houve aumento no número de moradores de rua, mas o nosso último dado é de 2019. Estamos prevendo agora
para fazer um levantamento de atendimentos, enfim, mas eu não tenho dados ainda de 2020. Já demos início à campanha de inverno para arrecadação e cuidado dessas pessoas em situação de rua e também para as famílias carentes e entidades que fazem atendimento dessas famílias. Obrigado. Okay. Secretária, depois a gente retoma aí com uma outra rodada dos vereadores. Na sua apresentação, uma coisa que me impactou, primeiro foi saber que nós temos hoje 70.338 famílias, né, classificadas nessa zona de baixa renda, pobreza e extrema pobreza. Dessas 70 mil famílias, 43.813 estão classificadas como de extrema pobreza, ou seja, recebem menos de, qual é o valor? R$ 89,00 por pessoa, é isso? Por mês, né? A renda de 89 pessoas por mês é a faixa de corte para a extrema pobreza. Quer dizer, são 43 mil famílias nessa extrema pobreza. Se a gente falar que cada família gira enquanto o quê? 4 pessoas, nós estamos falando perto de 300 mil pessoas aí, né? Um quarto da população de Campinas vivendo numa situação de extrema pobreza. Uma cidade rica, né, que é um dos principais PIBs do país, esse contraste é significativo, né? É uma realidade exposta aí que a gente precisa enfrentar. Nos dados apresentados, por exemplo, estão cadastrados recebendo Bolsa Família 41.747, né? E nós temos 43.813 classificadas como de extrema pobreza. A primeira pergunta a secretaria que faz, através do CadÚnico, o cadastramento e a classificação de quem tem direito a receber e acessar a Bolsa Família, a determinação, a Bolsa Família vem do governo federal, mas o município ele faz essa regulação. Existe a perspectiva de todas elas estarem recebendo a Bolsa Família? E se eu falar alguma coisa que não é correta, depois você me corrige, mas é só um dado. Me parece que a gente tem aí perto de 1.100 famílias que estão em extrema pobreza e não estão cadastradas no Bolsa Família, recebendo outros benefícios, mas não esse. Então, esse é o primeiro questionamento, a gente entender um pouco o funcionamento do Bolsa Família aí na cidade. E se a prefeitura é quem tem esse poder. Falou, olha, aqui preenche os requisitos, a partir do mês que vem já vai estar, ou não, ou quem define isso é o governo federal. É claro que preocupa essa redução do repasse aí da União, né, para ajudar as receitas da assistência, independentemente do contato e da reunião que a secretária já fez no governo federal. Depois eu queria sugerir aqui para os membros da comissão que a gente possa apresentar uma moção, e se a gente tiver alguns dados numéricos para constar, também no sentido de apelar ao presidente da República, ministro das cidades, enfim, para que faça com maior urgência a recomposição desses repasses, né? Porque isso afeta na ponta o cidadão, o morador, né? Então, no final, eu vou tirar essa proposta aqui junto com os membros. A impressão que a gente tinha é que talvez como a cidade ficou mais vazia, principalmente o centro, por conta do isolamento social, o que a gente vê ali são os moradores de rua. Então, uma impressão que se tinha é que havia aumentado o número de moradores de rua, mas a secretária disse que isso não aconteceu. Na verdade, o número é o mesmo, mas é que agora eles estão mais visíveis, né? Eu ia também, só para complementar aquilo que já foi falado com relação à população em situação de rua, aumentou a procura por alimentação nos 2 centros de cidadania, né? O Bom Prato, apesar de ser do governo do estado, numa parceria com a entidade de Campinas, ele continua atendendo
ele não atende só a população de rua, né? Ele atende... Como é que ficou nesse período aí o atendimento do Bom Prato? Eu não sei se a senhora tem essa informação. A gente vê em Campinas também entidades, voluntários, movimentos, algumas entidades ligadas à igreja, que fazem essa ação de distribuição de alimento para esses moradores de rua. Como é que tem sido a relação? Elas têm ido para esses ambientes das casas de cidadania para entregar lá? Isso está organizado, está bem coordenado? Né? Aumentou, diminuiu também essas ações solidárias, vamos falar assim, por parte da sociedade? E, bem, num primeiro momento... eu sei que não para agora, mas seria importante depois a gente talvez receber a rede de entidades assistenciais, né, que acolhem pessoas em vulnerabilidade, sejam crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, né? Como é que nesse período de pandemia elas estão sobrevivendo? A prefeitura tem mantido os repasses e esses programas, os cuidados, elas têm feito alguma ação? Se elas não estão recebendo nas suas entidades, assim como as escolas não receberam, seja contraturno, né? Elas têm feito uma ação de visitação, buscativa, enfim, de cuidado? Não sei se me fiz entender, mas eram essas colocações que eu queria deixar e questionamentos, depois a gente retoma para uma segunda rodada, se for o caso. Fui muito prolixo, secretário? Eu consegui me fazer entender? Conseguiu se fazer entender, sim. Só fez todas as perguntas possíveis, né? Então, vamos lá. Eu anotei aqui, vamos ver se eu não me perdi nas anotações. Se ficar alguma coisa a responder, eu estou à disposição. A respeito do CAD único, de fato, quem faz essa gestão é o Estado, a União, né, o Estado Federal que nós falamos, mas nós fazemos o cadastro aqui. Houve uma instabilidade há algum tempo atrás de que o CAD único seria totalmente digital, então acho que esse déficit que nós estamos vendo do número de pessoas em extrema pobreza e pessoas no CAD único também pode se dar a isso. E outra questão é que não há uma busca ativa para que as pessoas venham se cadastrar. Por isso que eu falo que é muito importante o conhecer e os nossos serviços de assistência social abertos, porque é a família quem tem que ir ao CRAS para fazer esse cadastro. Então, infelizmente, eu posso dizer que algumas dessas famílias não estão inseridas porque não foram, não procuraram, às vezes nem sabe como fazê-lo. Por isso que é tão importante ações de conscientização e de levar o conhecimento a essas pessoas tão carentes. A questão da moção que o senhor falou, eu acho que é fundamental, penso que é fundamental que nós tenhamos a voz do Poder Legislativo também nessa questão. Quanto mais unirmos força, quanto mais empreendermos nesse momento, é importantíssimo. Nós estamos falando de um déficit muito grande para custeio de serviço e que é necessário que o governo federal cumpra com o seu papel, cumpra com aquilo que lhe é devido, assim como o município tem feito. A questão das refeições, o senhor perguntou se houve uma procura maior. Nós temos no município o Refeitório da Cidadania. A princípio, o Refeitório da Cidadania foi projetado com o sentido exatamente do que o senhor falou, que são das entidades. Aí eu vou responder duas perguntas em uma. Das entidades não mais fornecerem alimentação na rua para a população, onde há várias questões que envolvem questão de saneamento, questão do alimento chegar de forma adequada, enfim, todas essas questões para que tivesse um local para que essas entidades fornecessem, esse local era o Refeitório da Cidadania. Infelizmente, a pandemia fez com que essas ações diminuíssem. Nós não temos mais, como podemos ver, entidades fazendo a entrega, ou são muito poucas entidades que fazem a entrega a essa população. Isso por quê? Porque a gente teve os toques de recolher, as restrições, então as pessoas estão agora se prevenindo, se protegendo para que depois com saúde possam vir. Mas apesar dessa não entrega, e não digo que nem todas, a maioria não está fazendo essa entrega, nós continuamos fornecendo marmitex no Refeitório da Cidadania diariamente. Então, diariamente, são mais de 200 marmitex fornecidas.
E um dado importante que eu não coloquei na apresentação é que no início do ano, meados de fevereiro, nós fizemos o aumento de número de marmitex fornecidas, foi para 250 dias, porque nós vimos que aumentou o número de pessoas procurando e aumentou o tipo de pessoas que procuram. Antes nós tínhamos apenas moradores em situação de rua, mas o Bom Prato, que é um programa do governo estadual, ele tem fornecido, além de almoço, também o jantar para pessoas em situação de rua ou pessoas carentes, enfim. Então, nós imaginávamos que com o fornecimento de alimentação, de jantar, que é o que nós oferecemos no Refeitório da Cidadania, pelo Bom Prato, haveria uma diminuição, e não houve. Nós vimos que mudou o perfil, são muitos idosos, muitas pessoas que residem sozinha ali na região do refeitório que têm ido procurar e receber esse alimento, essa refeição. Então, nós tivemos um aumento no fornecimento dessa marmita. Outro reflexo de quanto a pandemia tem afetado aquelas pessoas que moravam sozinhas, que não tinham renda, ou que a renda foi significativamente prejudicada. E a rede de atendimentos. É importante dizer que em Campinas nós temos uma rede muito bem estruturada, com entidades parceiras e entidades muito responsáveis de anos de tradição. Os repasses, apesar de algumas entidades não estarem fazendo atendimento, quando a gente fala daquelas entidades que fazem a convivência, fortalecimento de vínculo, não temos tido atividades, mas os repasses continuam sendo passados conforme havia estabelecido, todas estão recebendo, e aquelas entidades que atuam na proteção especial, que foi aquele início que eu falei, que a gente fala quando os direitos da família, das pessoas já são violados, elas continuam em atendimento, mesmo com a pandemia, assim como os CRAS continuam atendendo, os CRES, essas entidades que atuam na proteção especial continuam fazendo atendimento, porque quando nós falamos de violação de direitos, não há como esperar, não há como espera a pandemia passar, a atuação tem que ser iminente, na hora. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Nossa, foi fantástica. Seu poder de síntese é muito bom e abarcou aí tudo aquilo que eu tinha colocado. Agora, nós ainda temos um certo tempo, estamos na 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre os impactos, analisamos os impactos da pandemia da Covid-19, né? Hoje, ouvindo a secretária de Assistência, Cidadania, Direitos Humanos, né, Vandercleia Moro, e que está sendo transmitida pela TV Câmara. Eu queria retomar aqui, fazer uma nova rodada com os vereadores que quiserem fazer algum comentário, mais algum questionamento adicional. É só Cecílio com a palavra. Obrigado, vereador Rossini. Vamos ver se agora consigo fazer ouvir melhor qualidade do som aí. Um complemento nas perguntas que eu consegui ouvir aqui é sobre a possibilidade de remanejamento. Então, perguntar à secretária se há essa articulação junto ao prefeito da possibilidade de remanejamento de recursos para a Secretaria da Assistência, tendo em vista, né, a necessidade do aumento, aí, a demanda, enfim. E como ela falou nesse finalzinho, a gente sabe da burocracia, mas o prazo, né, um tempo para chegar esse recurso na ponta e atender as famílias. Um outro comentário sobre o SOS Rua, se a secretária pretende, ou a secretaria em si, o governo, reforçar estas entidades parceiras que têm conhecimento, que atendem. O SOS Rua faz um trabalho bem interessante com as famílias, eles conhecem as pessoas em situação de rua, onde estão, tem cadastro e tudo mais, se existe essa possibilidade. E, por fim, vereador Rossini, apoiar a sua proposta da moção, nós temos pleno acordo, vamos encaminhar, com certeza. É isso, vereador, muito obrigado. Obrigado, Cecílio. Secretária, se quiser já fazer seu comentário. Vereador Cecílio, obrigada por voltar e agora a gente poder falar novamente. Eu respondi as questões anteriores do senhor e eu não sei se o senhor estava ouvindo, mas se tiver alguma dúvida, estou à disposição, a gente conversa e eu posso esclarecer melhor.
Com relação ao orçamento, é importante nós falarmos, e eu vou deixar bem claro que houve assim, nós temos um déficit com relação ao orçamento federal. Esse déficit é de repasses federais. Aqui o município tem conseguido, nós temos conseguido, apesar desse déficit, não houve falta de serviço, não há nenhum problema no atendimento, porque o município tem atuado, tanto é que o prefeito se comprometeu com relação ao cartão Nutri, nós não temos medido esforços para que esse orçamento, apesar de não estar previsto no ano passado, nós estamos conseguindo manter. Então, todo e qualquer remanejamento é importante e será discutido. Nós temos aí no segundo semestre o VPA e a LOA para poder conversar sobre isso, e eu tenho certeza de que, olhando o município como todo, porque, como eu falei, não é só a saúde que tem sofrido, com certeza muito, e nós temos uma atenção, mas outras secretarias também vão necessitar desse olhar para o pós-pandemia, para o pós-Covid, que eu espero que seja em breve. A questão do SOS Rua é um serviço fenomenal, muito bem feito, estruturado, feito por entidades sérias, que conhecem, como o senhor falou, as pessoas que fazem uso. Para falar, vereador, em aumento no atendimento do SOS Rua, primeiro eu preciso dos dados referente à necessidade desse atendimento. Por enquanto, eu não tenho relatos de que há necessidade de ampliação, mas se houver necessidade, nós estamos atentos a esse trabalho, e se o senhor tiver outras informações, será muito bem-vindo aqui, para que nós possamos falar de reforçar essas entidades, mas por hora não tenho dados que embasem esse reforço, que embasem que nós tenhamos que ter mais entidades atuando nesse aspecto. Obrigado, secretária. O vereador Paulo Gaspar pediu aí a palavra. Obrigado, vereador Rossini. Secretária, sobre as famílias que não estão, as pessoas, na verdade, que não estão inscritas no cadastro único, elas têm como ter acesso ao cartão Nutrir e como que elas devem fazer ter esse acesso sem ter o cadastro único? Pode responder, secretário. Vereador Paulo, elas podem ter o acesso ao cartão Nutri, tanto é que nós temos muitas famílias que não estão no Cadastro Único, mas fazem. E como ter acesso? Que pergunta importante, como eu falei para o senhor, nós temos muitos serviços na secretaria que as pessoas não têm conhecimento, por isso o nosso trabalho e empenho para divulgar esses serviços e programas. As pessoas têm que ir ao CRAS de referência ou DAS, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da região onde ela está, ela ali faz o cadastro e ela terá então, após a análise, direito a receber o cartão Nutri. A análise que nós falamos os requisitos para poder se enquadrar, questão de baixa renda, questão de ter idoso e crianças na família, e aí nós temos duas modalidades de cartão Nutri. Quando eu passei esses números eu falei das duas, que é o regular e o emergencial, e a família vai ter direito a receber fazendo esse cadastro. O importante dela procurar o CRAS para o cartão Nutri é que ela poderá receber atendimento para outras questões, psicossocial, como havia dito, até mesmo fazer o cadastro no Cadastro Único, verificar se ela pode receber o Bolsa Família, se alguém na família tem direito ao BPC. Então, essa integração das famílias com os CRAS, com os centros de referências, é muito importante. Só para complementar, hoje ela pode ir ao CRAS diretamente, está aberto o atendimento em relação à pandemia, não está tendo nenhuma restrição de horário, está tudo certo? Ela pode ir ao CRAS, nós estamos tendo restrição de atendimento com relação ao número de pessoas, então ela vai até o CRAS com horário, já está aberto e ela pode ou ser atendido naquele momento, ou se tiver mais pessoas para ser atendida, vai ser feito o agendamento para o dia posterior, provavelmente. Mas é importante dizer que eu não tenho o número aqui, mas eu posso passar depois, que ela também pode fazer esse cadastro por telefone. Nós temos o Cadastro Único, que é por telefone, que a pessoa não precisa sair de casa para não se expor.
temos o atendimento social, os CRAS cada CRAS tem um número de telefone que também está fazendo o atendimento virtual de forma remota, para não expor essa população, não fazer com que pegue ônibus se o CRAS for um pouco longe de sua casa. Pode fazer o atendimento também de forma remota. Esse telefone não é o 3734-2010? Esse é o telefone do CAD único, isso, mas cada CRAS tem um número de telefone que está no site da prefeitura e eles também estão fazendo atendimento por telefone. Ok. Vereador Eduardo Magoga, mais algum comentário? Ativou aí? Sim. Secretária, só para mim poder entender um pouquinho também. Quem recebe hoje o Bolsa Família pode também participar para completar a sua renda de outros programas do município, e um deles seria o cartão Nutrir ou outros benefícios? Outra pergunta também é uma questão que eu tenho um pouco de experiência. Resgatamos aí recentemente um morador de rua e internamos ele numa clínica. E eu vejo, assim, uma frente da Secretaria de Assistência Social em dar condições da pessoa poder se restabelecer na sociedade, de garantir alguns direitos para essas pessoas e famílias. Mas eu também percebo uma dificuldade muito grande para a gente poder conciliar tudo isso daí na vida da pessoa, quando se refere também a tratamentos de saúde. Porque eu já presenciei muita discriminação de pessoas de extrema pobreza e de pessoas de moradores de rua com maus atendimentos nas redes de saúde da nossa cidade. Inclusive, recentemente, recebi uma notificação de um morador de rua que não foi bem atendido na UPA e ligaram para mim, passando esse detalhe, o que eu poderia estar fazendo. Eu vejo que para a gente ajudar essas pessoas efetivamente, a gente tem que dar auxílios para que elas possam ter acesso à saúde, acesso à alimentação, à assistência, para a gente tentar inserir essas pessoas na sociedade novamente. A Secretaria tem alguma política na Secretaria que garante esses direitos, que podem estar fazendo essa fiscalização, ou um canal de atendimento que possa, hoje, uma pessoa que quer se internar numa clínica, por exemplo, depende de vários exames. O acesso a isso num posto de saúde, para você ter os exames de uma pessoa que quer se internar, que estava morando na rua, a dificuldade de conseguir esses exames rápidos antes que essa pessoa desista da internação. Então, eu já passei por muitos problemas desse tipo. O morador de rua achar uma casa, uma clínica para se internar, mas a demora para se obter os exames que a clínica às vezes exige, faz com que a pessoa acabe desistindo e não queira mais ser internada. Então, eu acho que o acesso à saúde a essas pessoas, principalmente de extrema pobreza e moradores de rua, seria fundamental para a gente completar com os outros serviços assistenciais e ajudar essas famílias. Eu queria saber se a Secretaria pensa nisso, se já tem alguma coisa nesse sentido e se a gente pode ajudar a criar esse mecanismo. Vereador Eduardo, obrigada pela pergunta. Com relação ao Bolsa Família, o cartão Nutrir ou outros programas, a pessoa pode sim, a família pode estar recebendo Bolsa Família, receber a nossa cesta básica do Campinas Sem Fome e receber o cartão de transferência de renda. Então, não há nenhum impedimento, não precisa a pessoa escolher ou eu estou no CAD único ou recebo o cartão Nutrir, não há essa necessidade. E com relação ao tratamento de saúde que o senhor falou da população em situação de rua, nós temos o consultório de rua, da pasta da saúde, mas eles fazem o atendimento das pessoas em situação de rua ali no meio deles e fazem os encaminhamentos. Claro que
toda articulação, toda ideia que vier nova para agregar serviços é fundamental. Nós fazemos a gestão aqui dos direitos da pessoa em situação de rua, então se houver violação de direitos, nós vamos estar intervindo, e se o senhor tiver alguma proposta, alguma coisa, como o senhor já disse, que passou por situações, então nada melhor de quem já viveu poder trazer um olhar sobre isso e de como nós podemos agregar. A gente pode marcar uma reunião com o secretário de saúde ou com um representante, para que a gente possa evitar que situações como essa aconteçam, de pessoas que precisem de atendimento e não o tenham. E aí, quando o senhor falou de internação, eu só fiquei na dúvida, o senhor estava falando de questão de saúde ou internação para combate à questão de drogas? Se for a questão de saúde, como eu disse, nós podemos fazer uma articulação se verificarmos que esse serviço está deficitário, se nós temos algum problema nessa situação, mas com relação à internação, na questão de drogadição, nós temos aqui a Coordenadoria de Prevenção de Drogas, que faz o atendimento não só de população em situação de rua, mas da população em geral, que quer um recomeço, que quer começar a sua vida de novo e precisa de ajuda para sair dessa situação. Sozinha ela não consegue, ela precisa de uma ajuda. Então nós temos aqui essa política também dentro da Secretaria. Vereadora Paula, é tanta coisa boa que tem aqui dentro que o senhor não tem ideia de quantos serviços, quantas coordenadorias, quantos programas nós temos que precisamos levar ao conhecimento da população para melhorar a qualidade de vida. Ok, obrigado. Obrigado, Magorga. Paulo Gaspar, você tem mais... Na verdade, é o vereador Eduardo, né? E eu falei Paulo, mas desculpa. É que aqui para mim tá parecendo Paulo sorrindo bem na frente. E aí, mas vereador Eduardo, é isso, a questão da coordenadoria e temos muitos serviços. Desculpa não tê-lo mencionado. A gente é muito parecido, normal. Secretária, as pessoas com deficiência, surdos, outros tipos de deficiência, eles também têm acesso ao cartão Nutrir? Sim, todas as pessoas que estiverem em situação de vulnerabilidade têm acesso ao cartão Nutrir. E as pessoas com deficiência, elas têm ainda o centro de referência da pessoa com deficiência, que tem outros programas além do cartão Nutrir também. Então, ela pode ser atendida no CRAS ou direto no centro de referência, o que for melhor para ela. Como eu falei para os senhores, nós temos outras políticas dentro da Secretaria, podemos falar a respeito delas, mas ali no centro de referência nós temos o Bem Acessível, que é um cartão que facilita com que a pessoa seja identificado com a deficiência que ela tem, porque algumas pessoas têm deficiência física e tem outras que têm uma deficiência que não é aparente. E para ter acesso a alguns direitos, acesso a vale de transporte ou alguns benefícios, ela precisa identificar qual é a deficiência para ninguém ficar andando com relatório médico, então ela tem o cartão Bem Acessível. Nós temos também um programa que faz a interface entre as empresas que precisam ter no seu quadro de funcionários pessoas com deficiência e o centro de referência. Então, a pessoa vai ao centro de referência, faz o cadastro dela com o currículo e nós fazemos a interface com as empresas para poder inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Que bom. Dá para ver assim que a pasta ela exerce um conjunto de ações, né, e a missão é enorme, né? Sempre buscando oferecer às pessoas uma dignidade, né, na relação, as políticas públicas promotoras da dignidade humana. Eu acho que essa é a grande missão da Secretaria. Secretária, primeiro, quando o Eduardo Magorga traz essa questão aí do encaminhamento, né, para as clínicas de recuperação, na verdade, hoje nós temos a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que tem feito esse referenciamento para o programa Recomeço, que é um programa do governo do Estado, e a única entidade credenciada hoje lá é o Instituto Padre Haroldo. Mas o consultório na rua faz um trabalho fantástico, né? Ligado à Secretaria de Saúde, mas uma equipe também multidisciplinar, que dá o atendimento à saúde e faz os encaminhamentos, inclusive encaminhamento de exames, tal, à população em situação de rua. É uma referência, tem sido uma referência muito comentada.
né? Secretária, eu estou recebendo aqui uma pergunta do Eric, que é repórter do Correio Popular, ele encaminhou aqui pelo WhatsApp da Câmara. Gostaria de fazer uma pergunta para a secretária. Queria saber se a secretaria tem um dado concreto de quantas pessoas vivem de fato em situação de extrema pobreza em Campinas, né? O presidente Rossini fez um cálculo geral baseado em famílias compostas por 4 pessoas em média, por exemplo. Nesse caso, com 43 mil famílias nessa situação, podemos então falar que temos hoje cerca de 175 mil pessoas vivendo na extrema pobreza na cidade? Quem faz essa pergunta é o Eric, do Correio Popular, que está acompanhando aí a nossa reunião. Não sei se tem esse dado mais preciso. Vereador, obrigada por Correio Popular estar participando desse importante jornal da cidade, tão antigo e tão tradicional. Nós temos os dados por família, nós não temos os dados por pessoas. Então, por família, quando nós falamos de extrema pobreza, que são famílias em que a renda por pessoa não passa de R$ 89, é de 43.813. Então, é possível fazer desdobramentos, cálculos e aí chegar a esse número que ele está falando, tendo uma média de 5 por pessoa, mas eu não tenho esse dado oficial fazendo esses cálculos. E nem sou boa de cálculo, minha formação é humanas, então nem vou me arriscar a dizer se o número está correto, mas o número que nós temos no cadastro único aqui do município é que famílias em extrema pobreza hoje chegam até abril 43.813 famílias. Secretária, antes de passar para o Cecílio, que ele pediu novamente a palavra, eu queria fazer uma sugestão. Eu acho que diante de uma situação colocada aqui, que muitos dos programas não são de conhecimento das pessoas que deveriam ser usuárias desse programa, atendidas por esse programa. Que esforço a gente pode fazer de divulgação? Eu acho que a TV Câmara pode cumprir esse papel, e talvez até depois eu vou falar com o presidente da Câmara, talvez fazer um programa específico sobre os programas da assistência, Bolsa Família, Cartão Nutrir, para a gente tentar veicular e dar divulgação maior desses programas, para que ele chegue e alcance as pessoas aos quais eles são destinados. Mas uma sugestão que eu queria dar, talvez isso já esteja sendo feito, né? Mas se houvesse um panfletinho, um folder, e que a gente pudesse usar, por exemplo, a capilaridade das igrejas, sejam católicas, evangélicas, de matriz africana, que elas estão distribuídas em todo o território do município, e muitas vezes essas igrejas é que têm contato com essas famílias e pessoas nessa situação de vulnerabilidade, né? Mas no sentido de falar, olha, eles nos auxiliassem a fazer essa busca ativa, né? Se você conhece alguém, encaminhe, né? Para a gente tentar atingir quem realmente precisa. E só uma informação, eu estou aguardando um retorno do secretário de Finanças, porque a gente quer também, da Prefeitura, porque a gente quer também entender como a pandemia tem impactado, se impactou também a finanças do município. A gente sabe que a pressão pelos serviços públicos, ela tem aumentado, a demanda, a procura por serviços públicos tem aumentado, mas para entender qual é a capacidade do município em dar resposta. A gente quer aumentar, obviamente, o orçamento da assistência, né? A gente precisa saber como fazer isso. É só para dar... A gente pretende também ouvir o secretário de assistência para, enfim, ver como é que as finanças do município estão se comportando nessas épocas de pandemia. Cecílio, antes da secretária responder, eu já vou passar para o Cecílio já também fazer a sua pergunta. Obrigado, vereador Rossini. E a minha pergunta e comentário é justamente nessa perspectiva que o senhor acaba de falar. Secretária,
A gente sabe a importância que tem os CRAS, não é? Nos territórios, e eles desenvolvem trabalhos muito importantes com muito pouco recurso. Às vezes é a vontade dos profissionais da assistência em conjunto ali com os moradores, com lideranças do território onde ele está instalado. Nessa questão da vulnerabilidade e esse período que nós estamos atravessando, não seria o caso de os CRAS, junto com a secretaria, trabalhar de forma intersetorial com outras secretarias e com outras frentes? Por exemplo, o ISA, do SEASA, faz um trabalho também interessante no sentido de distribuir, as cestas de hortifruti, né? Mas a minha preocupação é no sentido de, possivelmente, algum território ou algumas pessoas ainda não terem acesso a isso e poderiam ter. Porque, por exemplo, eu visitei o São Marcos há um certo tempo e era feita a distribuição lá, mas foi descredenciado aquele ponto de distribuição e não foi cadastrado novamente. E eu imagino que deva ter outros pontos distribuídos na cidade que poderiam também fazer esse trabalho e não estão fazendo, né? Então, a minha pergunta, meu comentário, minha pergunta é nesse sentido, né? Com os CRAS retomando esse trabalho e possibilitando, de forma intersetorial, envolver outras secretarias e outras entidades, né? E também uma questão que diz respeito ao auxílio emergencial, mas não só o auxílio emergencial. Se a secretaria pensa, como a senhora mencionou, o próximo PPA, a LOA, que também logo em seguida a gente vai discutir, na perspectiva de uma renda cidadã, entende? É possível a gente olhar para o município, principalmente para essas famílias, porque pode se estabelecer critérios de acesso, não é? Então, essas famílias terem uma renda cidadã no município de Campinas. Obrigado, vereador Rossini. Obrigado. Secretária. Vereador Cecílio, realmente o CRAS é fundamental na questão da prevenção. Nós precisamos dos nossos CRAS funcionando e eles fazem um serviço fenomenal. Eu vejo, assim, muitos casos, muitos locais, e não aqui na assistência como um todo, desde que eu assumi, eu busquei ir em todas as regiões, visitar todos os equipamentos, porque quando alguém traz uma dificuldade, você só vai compreender qual é essa dificuldade que o servidor está trazendo se você conheceu na realidade, se você conheceu de fato o que ele está vivendo ali. Então, eu tenho feito essa busca. Falta apenas uma região que a pandemia está querendo postergar, mas agora já está marcada para visitar. As demais eu já visitei todas, então conheço das dificuldades, não estou exibindo de que nós temos muita coisa a melhorar, mas posso dizer para o senhor com clareza e certeza que os serviços prestados são de uma excelência exemplar, são servidores muito comprometidos, que fazem o seu trabalho, que desenvolvem o trabalho de uma forma muito humana. Então, eles merecem mesmo esse olhar que o senhor tem de quão importantes e essenciais eles são. Existem parcerias já sendo feitas e que podemos ampliar. Tudo que vier, todas as ideias que vierem para agregar são muito bem-vindas, nós podemos ampliar. É claro que cada território tem uma personalidade, tem um território que é voltado mais para a política da mulher, tem um território que é mais voltado para a criança, e assim, identificando qual a identidade desse território, nós podemos atuar ainda mais e expandir. Com relação a esse fato que o senhor falou da distribuição do ISA, já anotei aqui, lá no São Marcos, vou verificar se foi alguma questão com relação à nossa secretaria, algum ponto que era nosso e que por algum problema houve desse cadastramento, eu vou buscar informações para tentarmos reverter isso. Agora, se for uma questão do ISA, eu já não, também vou tentar articular, mas já não dá para dar uma resposta de pronto para o senhor. Com relação à LOA e o PPA e essa proposta cabe ao executivo, e aí eu posso responder para o senhor as questões aqui da secretaria, não tenho como dizer, ele não tem esse conhecimento com relação a isso, não seria leviano da minha parte tratar desse assunto que não é da minha pasta. Ok.
nós estamos já encaminhando aqui para o final da nossa reunião. O vereador Paulo Gaspar pediu novamente a palavra. Então, eu vou fazer o seguinte, na sequência, Paulo Gaspar, Margoga, Cecílio, se quiserem fazer mais um questionamento ou as considerações finais, a gente já faz em bloco, devolve para a secretária e, na sequência, a gente parte aqui para o encerramento, tá bom? Paulo Gaspar. Secretária, a pessoa surda, se ela for fazer o cadastro único, existe algum tipo de atendimento com, por exemplo, um profissional de Libras, para que ele possa fazer essa comunicação? Vereador, nós temos aqui no município a Central de Libras e que ela tem, depois da pandemia, atuado de forma muito clara e perfeita na questão da internet e das redes sociais. Então, o deficiente surdo, ele pode ir ao CRAS ou fazer atendimento lá mesmo. A gente faz o contato com a Central de Libras e o profissional faz essa interlocução entre o profissional ali da assistência e o usuário, através do próprio celular da pessoa ou do serviço. Ok. Pergunto se o Margoga ou Cecílio quer fazer algum comentário. Ok. Cecílio também ok. Então já estamos aqui indo para o encerramento, né, da reunião da Comissão Especial de Estudos, né, sobre os impactos da pandemia no município de Campinas. Hoje recebemos a secretária Vandecleia Moro, secretária de Assistência, Cidadania, Direitos Humanos da Prefeitura, que fez uma exposição e fez um recorte de como a pandemia também impactou a área da assistência. Trouxe alguns dados que eu reputo que são graves, no sentido de revelar uma realidade desconhecida por muitos, né? Que apesar de Campinas ser uma cidade rica, nós aumentou no período de abril, aí de janeiro a abril, 5.000 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, né? Isso é muito impactante. A gente tem dito, tem ouvido, né, que também a pandemia, para além dos impactos sanitários à saúde, tem afetado muito, né, a economia e, como consequência, a vida das famílias aí em vulnerabilidade. Eu acho que a partir desse dado, obviamente, enquanto poder público, Câmara, Executivo, enquanto sociedade, a gente tem que buscar como enfrentar isso, né? Como ajudar essas pessoas também a viverem com o mínimo de dignidade, né? E, obviamente, a fome é o maior desafio nesse momento, mas, para além do alimento, a gente precisa recuperar as condições para que essas pessoas possam adquirir autonomia econômica, social, né? E viverem felizes. Então, com essa fala, eu quero passar a palavra para a secretária, para ela fazer as suas considerações finais, já agradecendo aí a sua participação, secretária. Vereador, novamente, muito obrigada ao senhor, à comissão, pela oportunidade de falarmos, de trazermos esses impactos que têm acontecido além da saúde, de quantas famílias ainda precisam desse olhar do poder público, de atuações em conjuntos, legislativo, executivo, sociedade civil, e nós temos visto que Campinas é uma cidade unida por excelência. Então, quando a gente fala em situação de vulnerabilidade, em pessoas que precisam, vemos a mobilização geral. Então, eu agradeço, coloco à disposição. Se houver algum outro questionamento, também estou à disposição para esclarecer. Vereador Paulo, Cecílio, Eduardo, obrigada pela oportunidade, pelos questionamentos. E colocamos a secretaria à disposição dos vereadores e da população em geral, que for preciso. E só um ponto que o senhor falou e eu acabei não comentando sobre a divulgação dos serviços e dos programas. É fundamental, acolho a ideia, acho muito interessante que possamos fazer materiais impressos. Eu tenho pensado aqui, fomentado um sistema de divulgação nas redes sociais, que também para atingir o maior número de pessoas, mas essa ideia do senhor de disseminar os programas é excelente, vou buscar implementar. Obrigada a todos, um excelente dia.
Obrigado. Eu pediria a gentileza, secretária, depois, deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui, mas... Então, são os vereadores agradecendo aí a sua participação, secretário. Eu gostaria primeiro que depois pudesse encaminhar essa apresentação por e-mail, né, para que a gente pudesse anexá-la, né, como no nosso relatório aqui, encaminhar depois para o vereador Eduardo Magoga. Para que a gente possa elaborar essa missão, que já senti que foi aprovada aqui pelos vereadores, também apelando ao governo federal a recomposição dos repasses das verbas federais, se pudesse nos encaminhar também por e-mail alguma informação para a gente dar solidez, né, na moção, na argumentação, eu agradeço. E além da comissão, eu convido também o vereador Paulo Gaspar para assinar conosco essa moção que nós vamos elaborar. Tá ok? Então, feitos esses comentários, 11h28. Quero agradecer também a presença dos vereadores Eduardo Magoga, Paulo Gaspar, Cecílio Santos, que participaram conosco, do Eric, do Jornal Correio Popular, que nos acompanhou, e de demais cidadãos aí que estão ligados na TV Câmara. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, boa semana. Está encerrada a 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos dos Impactos da Covid da Câmara Municipal de Campinas. Um abraço. E a gente encerra, portanto, a transmissão da TV Câmara Campinas da 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que está analisando os impactos sociais e econômicos desta pandemia na cidade de Campinas. Continue na nossa programação, daqui a pouco, ao meio-dia, tem Câmara Total com muitas informações. Eu te espero, então, até lá. TV Câmara Campinas.